Oi, oi! Boa noite! Que bom ter você aqui comigo! Finalzinho do dia e hoje um programa totalmente inspiracional para você. Aqui comigo, Maria Rodrigues, uma mulher pioneira que tem uma história que vai te dar muita força para você conquistar o que você quiser. Maria, obrigada pelo teu tempo, por estar comigo aqui hoje. E nos bastidores aqui eu conversei um pouquinho com ela, eu já fiquei assim emocionada com tanta coisa que a gente vai falar hoje para o nosso público. Então, meu muito obrigada. Boa noite, Sabrina. Boa noite a todos os meus amigos de União da Vitória, de toda a nossa região. Eu quero agradecer essa oportunidade e tomara que eu consiga transmitir para você um pedacinho da minha história de vida. Ah, vai conseguir sim, né? Maria, olha só, conta pro pessoal de casa como que é o teu envolvimento com esporte. Você mexeu bem no que eu gosto. Bem, eu sou assim oriunda de uma família bem humilde. Eu tive uma mãe com bastante problema de saúde. Então, eu vou dizer para você, Sabrina, a minha referência foram os meus professores, que me incentivaram a estar dentro do esporte. Então, desde muito nova, eu pratiquei o esporte. E um diferencial, né, no handebol. Eu tive professores que já se foram, infelizmente, mas que para mim foram assim um espelho, um modelo de vida. E o esporte, eu acho que me transformou, me fez ser um pouquinho do que eu sou também. A gente participava nos Jogos Abertos. Diga-se de passagem, o União da Vitória ficou em 4º lugar no estado do Paraná, quando na época eu fazia parte da equipe, né? Saudade das minhas companheiras que participavam dessa modalidade junto comigo. Muito bom, muito bom. E desde o tempo de escola, Maria, você era envolvida no esporte? Sempre. Desde o caçadorzinho, quando eu era menina, pequenininha ainda, né? Então a gente já jogava. E nós chegávamos bem antes na escola, antes de bater o sino, porque nós tínhamos uma bola disponível e a gente podia brincar com ela. E, obviamente, nós jogávamos o famoso caçador. Aí eu fui para o handebol, né? Tive a oportunidade de ter tido uma bolsa, me ofereceram uma bolsa de estudo fora daqui, mas como eu tinha minha mãe doente, eu não podia me afastar, né? Então eu fiquei aqui em União da Vitória. E se me permite falar, eu jogo até hoje, né, na seleção master de União da Vitória, representando a terceira idade. Existem os jogos do idoso no estado do Paraná. Anualmente nós vamos até Guaratuba. E o ano passado nós estivemos com mais de 2.500 idosos participando dos jogos. E isso, gente, é só para quem vive mesmo. Não tem como transmitir isso. Isso é vida, né? Eu sempre digo, quando você coloca um idoso, uma pessoa dentro de uma quadra, você tira ele da fila do SUS. Você tira ele da fila do UPA. Então, o município que incentiva isso, que dá essa oportunidade para a gente, ele só tem a ganhar. Com certeza, com certeza. E assim, Maria, você ficou envolvida no esporte profissionalmente também e você foi professora. Quanto tempo? Assim, é um orgulho muito grande falar que fui professora. Eu serei professora, quantas vidas eu vier, eu serei professora. Eu fiquei 41 anos dentro do magistério, sempre professora municipal. E dentro desse período, eu tive a oportunidade de passar por algumas funções dentro do magistério de União da Vitória. Eu fui a primeira professora municipal a ocupar o cargo de secretária municipal de educação. E isso eu sou muito grata a Deus, aos meus familiares, aos meus amigos, porque foi uma experiência única na minha vida. Também trabalhei na Escola Melvin Jones, no bairro São Brás, por todo esse tempo, né? Obviamente que tive experiências em outras escolas. Queria até aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para os meus amigos, para as minhas amigas professoras, para as minhas amigas serventes, as minhas merendeiras de escola, os meus ex-alunos. Ô, gente, como vocês me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Eu fiquei 41 anos dentro da escola e o dia que eu tirei o pé de lá, me faltou um pedacinho, sim. Foi bem difícil. Eu imagino, Bem porque difícil. Foi uma vida, é uma né? vida, é uma vida inteira se doando para a educação, naquela rotina de ir para a escola, conhece os alunos, os pais dos alunos.
em 40 anos, os filhos dos alunos também. Eu tive os pais, eu tive os filhos e eu tive a oportunidade de ter os netos também dentro da escola. Era incrível, porque ele chega de agora, você vai ver quem é a Maria Rodrigues. Era uma paixão enorme, né? E eu sempre dizia para os meus professores, enquanto ocupei a função de diretora da escola, que o professor não precisava me falar nada, quem ele era. Não, não. Eu via nos olhos, porque o professor, quando vem até você, que ocupa uma função, direção ou coordenação pedagógica, e vai falar de uma criança e fala com um brilho nos olhos, esse é o professor comprometido, o professor que ama o que faz, o professor que ama a criança. Esse é o verdadeiro professor. Foi assim que a gente foi. A gente sempre amou. Falhamos? Quem é que não falha? Mas a gente sempre amou o que fez. E é isso que eu queria também levar para os meus amigos professores de hoje. Precisa amar as crianças, precisa amar o que faz. É preciso ter brilho no olho para ser professor. E a gente torce pela educação municipal sempre. E digo para você também que eu tenho o maior respeito pelos meus professores universitários. Eu fiz na antiga FAF, né, os meus cursos, inclusive em minha pós-graduação, mas eu tenho um respeito enorme pelo professor alfabetizador. Sempre tive, sempre foram a minha menina dos olhos a alfabetização. É onde tudo começa. É lá que a criança precisa de apoio, é lá que a criança precisa de amor, é lá que se pega na mão para ensinar as primeiras letrinhas da vida, né? Realmente é muito nobre, né? Quando a gente fala do professor, a gente olha assim com uma nobreza, uma paciência que a gente não tem em casa, uma pedagogia e, assim, acima de tudo, é um dom, né? Tem que ser um dom. Não é, Inclusive, não é na querer época, ser Sabrina, nós professor. fazíamos até uns testes vocacionais para ver se a gente tinha aquele dom. Eu nem sei se passei ou não passei, mas te digo uma coisa: o amor foi tão grande que eu acho que eu fui aprovada, porque amei muito o que fiz. E digo para você, voltaria a dentro dos bancos escolares ainda para tentar ensinar mais algumas letrinhas e principalmente aprender, porque com as crianças a gente não só ensina, não, a gente aprende muito com eles nas brincadeiras. Eu tenho uma coisinha para contar. Como na época eu era solteira e eu fui filha única, não tinha irmã, então quando dava no domingo, eu pegava as minhas crianças da escola e a gente vinha para o parquinho. O parquinho na frente da catedral era um parquinho bom, bonito, tinha roda gigante, e as crianças não podiam vir sozinhas, porque não vir com a professora. Eu fazia isso aos domingos e passava a ponte, inclusive, porque eu trabalhava em São Cristóvão, né? Eu passava a ponte com as minhas crianças, era uma ninhada de criança, né? Maravilhosos, um respeito que eles tinham com o professor, não só as crianças, as famílias também tinham um respeito enorme, uma confiança. Eu passava as tardes com as minhas crianças no parquinho. Eu me sentia também um pouco mãe deles, sabe, Sabrina? Eu imagino. Que delícia, né? Então. Quanta história boa. Gente, esse foi só o primeiro bloco do Vista Fina e eu te espero aqui daqui a pouquinho. Até já! Voltamos para o nosso segundo bloco. E assim, gente, no intervalinho entre o primeiro e o segundo bloco, eu já tive uma aula aqui com a Maria. Que olha, eu vou passar essa aula para vocês. Maria, conta pro pessoal de casa, como que foi tua juventude? Como que foi ser atleta, ser professora, constituir família? Olha, gente, eu acho que assim, quando você quer viver, você dá conta de tudo. Porque nós mulheres, perdão os homens, amo vocês, mas nós mulheres, nós temos um dom que é muito específico, é muito nosso. Nós conseguimos fazer 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo, né? Isso é um dom nosso e eu sou muito grata por ter nascido mulher e até porque eu tenho esse dom. Nós mulheres temos esse dom, né? Isso é verdade. Então, na verdade, Muito, lógico. muito, 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 muito. Quer uma coisa bem feita e rápido, dê para uma mulher fazer. E se você precisar de dar 2 ao mesmo tempo, fica à vontade, dá 2 que nós damos conta, sim. Isso é incrível, né? Não é verdade? Então, assim, a gente tem o maior respeito pelo homem, né? Eu Sim, não sou sim. feminista em absoluto, mas eu sou defensora da mulher. Por esse fato que nós, mulheres, precisamos acreditar em nós mesmos. E eu acho que já nasci com uma autoconfiança. E eu sempre achei que eu dava conta de tudo e não foi só achismo, não. Eu consegui dar conta de tudo. Oriunda de onde sou, eu tive a oportunidade de
de me casar com a pessoa da minha vida, que foi o meu grande amor. Perdi recentemente, estou aqui em fase de me curar ainda, e desejo que ele esteja bem lá também, para mim ficar bem aqui. Então, e a gente tinha uma parceria enorme, né? Então eu fui fazer a minha faculdade em período noturno, na época que eu já estava casada. Eu fui ter meus 2 filhos, na época eu já estava casada. E nessa época, juntando tudo, eu já trabalhava, né? Então uma coisa assim que a gente sempre deu conta. Só que ele, como ele era muito meu parceiro, porque tem, hein, mulher? Nós temos que fazer o homem ser nosso parceiro também, não só nosso amante, nosso parceiro, nosso amigo, e também sermos amiga deles, né? Eu acho que o casamento não rola só em cima de festa, que é importante também, mas principalmente em crescimento. É importante os dois crescerem juntos, em todos os sentidos. Então, meu marido foi muito parceiro comigo. Eu tive essa oportunidade de fazer a minha universidade, fazer minhas pós-graduação, criar os meus filhos, sempre com a parceria dele. E pense vocês, gente, na época nós não tínhamos uma máquina de lavar roupa. Que vergonha falar isso, meus filhos foram criados na fralda de pano, tinha que lavar mesmo. E a gente dava conta, porque o importante disso tudo é você fazer com alegria a coisa, né? Tinha dia que dava vontade de rasgar tudo aquilo, mas a gente tinha que fazer, porque amanhã já era um novo dia e a vida seguia. E a vida era boa, sempre foi boa. Maria, e o Difi- teu marido sempre te apoiou a... Vai, Maria, continua dando aula, vai pra frente, eu tô aqui. Como que era a postura dele? Porque eu vejo hoje que falta essa estrutura também para a mulher seguir, para ela se sentir acolhida pelo companheiro dela, né? Eu penso que o meu marido foi de uma geração que eles não tinham medo da mulher empoderada, entende? Isso. Parece que hoje, eu estou sozinha hoje, e não estou em busca de ninguém, mas dá a impressão que quando a gente vai conversar com homem, eles têm um pouco de receio, um pouco de medo desse poder que nós temos. E todas temos, viu? Não é a Maria que tem, não. Todas nós somos empoderadas, né? Então, o meu marido não tinha esse receio. Sabe por quê? Porque a gente era tudo dividido, entende? Enquanto eu fazia uma coisa na casa, ele fazia outra. Ele nunca deixava o prato dele na mesa para me tirar, não. Sempre ele que tirava, inclusive tirava até o meu, né? Então, nesse sentido, a gente teve essa parceria. E a mulher empoderada, talvez for por própria exigência do gênero machista. Sabe? Eles achavam que nós, mulheres, talvez não tivéssemos asas para voar, né? Nem o dom para subir, e pelo contrário. E eu sempre digo, aquele ditado que diz que ao lado ou atrás, aquilo não me importa nada, gente. Eu acho que essa questão de gênero, para mim discutir gênero, eu tenho uma dificuldade enorme, porque para mim é tudo igual. Eu nunca me senti submissa ao meu marido, ele nunca me fez submissa. Eu sempre tive a liberdade, sempre com muito respeito de ambas as partes. Isso é muito importante, então o respeito é importantíssimo. Mas eu nunca fui podada a nada, a nada. Tanto que, deixa eu contar um ladinho da minha história, pode ser? Conta. Eu também tive a oportunidade, veja como isso é grande para mim, de ter sido a primeira vereadora, a primeira mulher eleita vereadora na minha cidade. E eu sou apaixonada pela política, pela boa política, né? Não a política radical, odeio a política do ódio. Eu sou a política da boa vizinhança. Eu sou a política da vida, porque não adianta dizer assim, política e religião não discuto. Eu discuto os dois. Porque dentro da nossa casa tem a política, porque dentro da nossa casa tem a religião. Nós temos que estar aptos, prontos para discutir, abertos para ouvir e prontos para dar nossa opinião também, Com né? certeza, Somos todos construir. seres políticos, né? É verdade. E quando você, ainda no meio de tudo isso, foi vereadora. Isso. Na época, nós tínhamos 10 cadeiras no nosso legislativo. E eu tive a oportunidade de ocupar uma delas no meio de 9 homens, né? Aos quais eu sempre respeitei. Tínhamos algumas dificuldades, algumas divergências com um ou com outro. Claro, lá eu também encontrei alguns vereadores machistas, mas eu nunca tive dificuldade com isso. Porque, para mim, o meu maior espelho foi o meu marido, né? Com o respeito que ele tinha comigo, a confiança que tinha comigo. Então, eu saía de casa para ir para as sessões toda empoderada.
Eu nunca tive medo de discutir com nenhum homem, né? Até porque, assim, eu sempre procurava me informar das coisas, ler um pouquinho, porque ler é uma coisa, assim, maravilhosa. Ler tinha que ser uma doença nossa, sabe? Assim, uma coisa importantíssima na nossa vida, uma necessidade, um remédio para tudo. E eu sempre fui, assim, apaixonada pelos livros. Então, eu sempre procurava me informar das coisas que não acontecia com esses machões lá de dentro da Câmara, eles desconheciam as coisas, então para mim ficava fácil lidar com eles. Mas tive muitos, amigos vereadores, assim, bem companheiros, bem parceiros, bem entendidos. E há quem diga que fui eu que puxei, hoje nós temos, né, vereadoras, nós temos 3 vereadoras eleitas, e há quem diga que fui eu que puxei isso. E eu fico, assim, honrada com isso, porque eu sempre defendo a questão de nós mulheres ocuparmos o nosso espaço dentro da política também, né. Sim, é muito importante, porque a gente tem que levar para esses cenários todas as possibilidades, todas as necessidades. Então, quanto mais miscelânea tiver dentro dos cenários políticos, mais igualdade a gente vai conseguir gerar para onde a gente está vivendo. Esse foi o nosso segundo bloco, eu te espero aqui, porque tem muito mais, muito mais. É a história que dá uns 4 programas aqui, eu te espero. Voltamos aqui para o nosso terceiro bloco. Maria, me conta, para o pessoal que está em casa, que era terceira idade e quer começar a praticar um esporte, qual é o caminho aqui em União da Vitória? Bem, gente, nós temos aqui, o esporte, nós praticamos aqui no Pastuche. Nós temos o treinamento todas as terças-feiras e às sextas-feiras, da 13h30 até às 4h. É só chegar, não precisa de inscrição nenhuma. Boa vontade e disposição. Só. E outra coisa, se você tá com dor, vai lá que você perde até a dor, gente. Porque ali a gente sara de tudo. Basta querer, basta gostar. E tem esporte para todos os gostos. Nós treinamos ali handebol, vôlei, basquete. Nós treinamos até a peteca. Vôlei de areia, tudo adaptado, né? Tudo adaptado, mas assim não perde, ou no geral, não perde o sentido do esporte, da modalidade, eu quero dizer, né? Então, gente, eu vou repetir: às terças-feiras e às sextas-feiras, no Israel Pastuche, aqui no centro, nós temos o treinamento. É só chegar. Todos serão bem-vindos. A Secretaria de Esporte do município, ela nos põe à disposição 2 professores que fazem esse treinamento com a gente. Então, é importantíssimo. E dizer para vocês também que o Estado do Paraná realiza anualmente os Jogos da Integração da Terceira Idade. E sempre tem sido em Guaratuba. E a gente tem ido para lá. Claro, são vagas limitadas, são 30 vagas por município, por isso que a gente tem que ser um pouco polivalente. Desculpe. Eu, como sou apaixonada pelo handebol, eu tenho que me predispor a aprender outras modalidades, porque não tem como fechar 30 vagas se a gente jogar só uma modalidade. Mas é importantíssimo que você levante desse sofá, venha conosco, venha brincar, mesmo que não dê certo da gente ir, só o fato da gente estar ali jogando bola, brincando, cada um com as suas limitações, que eu também tenho as minhas, mas a gente ri muito, a gente brinca muito, a gente esquece das dores, a gente passa a viver. Venham, gente, venham todos treinar com a gente no Pastuche. Muito bom, muito bom. Eu fiquei com vontade de ir lá, até lembrei Calma lá, aqui... não dá. Calma, lá é para mais de 60 anos. Eu, como tenho 65, já posso. Você com essa cara de menina, com essa idade, não dá não, gente. Mas eu lembrei aqui que a minha professora de handebol, professora Eliana Dâmio, de Curitiba, eu vi um post dela esses dias e ela estava bem ativa. Me veio uma lembrança muito boa mesmo. E ela era uma grande incentivadora. Então, assim, o esporte melhora muita coisa, né? O psicológico, a solidão, a preguiça, né? O físico.
e com certeza, e acima de qualquer coisa, a saúde, o bem-estar. E sem contar, Maria, as amizades que a gente faz no esporte, né? É maravilhoso, gente. A gente ficando em casa, sentada no sofá, a gente fica conversando com a gente mesmo e acaba que a solidão nos pega. E lá a gente bate papo, a gente conversa. Não precisa ser um grande atleta, mas a gente precisa ser feliz. E lá a gente é feliz, né? Precisa sair da solidão. Todos nós somos capazes. Só que se a gente não acreditar na gente mesmo, ninguém vai acreditar, né? É importantíssimo que a gente esteja junto com esse grupo. E todos são E bem-vindos. sem contar que quando alguém da família começa a fazer esporte, a gente vai arrastando. Arrasta o filho, que às vezes está muito no celular, muito em tela. A gente arrasta marido, arrasta cunhado, sogra e vai todo mundo para o mesmo caminho. Então é importante olhar para o esporte como uma ferramenta de vida mesmo, como algo para tirar assim essa fadiga do dia a dia, desse mundo tão virtual, desse mundo tão cheio que a gente tá. E Maria, eu quero saber, como que vocês sustentam esses campeonatos? Cada atleta tem que prover a sua ida, tem apoio da prefeitura, tem patrocínio para empresário, como que funciona? Assim, ó, quando a gente vai para esses jogos paranaenses, o governo do estado, ele abre a estadia e alimentação para esses 30 atletas. Mas a questão de ida, de uniforme, é tudo bancado. A ida ainda nós temos o ônibus, que é da terceira idade, que nos leva. Então a prefeitura acaba, assim, cedendo o motorista, enfim. E o uniforme somos nós mesmos que fazemos, cada um faz o seu, porque a gente não tem patrocínio de ninguém, né? Então a gente não consegue. E se tiver algum empresário querendo patrocinar? Gente, serão todos bem-vindos. Aliás, nós estamos precisando mesmo de patrocínios, porque os nossos uniformes já são bem antigos, né? As nossas camisetas bem antigas para jogarmos lá. O resto a gente vai por conta, né? Uma bermuda, enfim, mas a camiseta tem que ter tem que ser padronizada. E quando tem outros campeonatos mais próximos, assim, aí também tem essa ajuda do estado, da prefeitura, ou aí Não. Nós tivemos as regionais que ainda estão tendo, inclusive a última agora que era basquete, porque é por modalidade, regional acontece em algum município, mas é por modalidade, né? Não são todas as modalidades no mesmo dia. Então nós tivemos vôlei num determinado município, o handebol em outro município, o basquete em outro município. Nessas regionais, a prefeitura dá o ônibus, né? Dá o transporte, mas o resto é tudo custeado pelo bolso do atleta. Então, tipo, alimentação, o nosso município não nos oferece. Alguns outros municípios já têm essa abertura com alguma verba específica, onde os atletas têm a alimentação. Agora, nós não. Nós, quando fomos participar, não fomos em todos, porque não tinha condição mesmo, né? Não fomos em todas as modalidades nessa parte da regional. A gente não tinha esse apoio, né? Então, cada atleta que se predispôs aí, ele teve que tirar do bolso para a sua alimentação, para passar o dia lá, enfim, né? E para você que está aí em casa, quer patrocinar essa galera master do esporte de União da Vitória, Maria, passa teu WhatsApp que eu tenho certeza que alguém que está nos assistindo vai ajudar. Bem, eu acho que em nome de toda a minha equipe, eu vou colocar aqui, então, à disposição o meu telefone, e se alguém tiver um interesse, a gente fica muito grato, né? A gente precisa muito do apoio da comunidade em geral. É o 42 98832 2401. Gente, esse foi um Vista Fina cheio de sentido para mim. Eu vi o pioneirismo de uma mulher da década de 60 sendo empoderada, fazendo tudo que ela sempre quis fazer, com o apoio do parceiro dela, sem deixar de viver um minuto e, além de tudo, sendo essa inspiração. Maria, muito obrigada por você ter vindo aqui hoje. Eu estou até emocionada porque me lembrou muitas coisas das mulheres da minha família e eu espero que você aí de casa entenda que ser mulher não é fácil, mas a gente dá conta de tudo e sem mimimi, né, Maria? Com certeza. Bom, eu que quero agradecer essa oportunidade e dizer para você que está aí em casa que a vida é bela, que a vida precisa ser vivida e ela é só uma, né? Então vamos todos nós sair daí e vamos viver a vida, vamos buscar ser feliz. Mas eu queria também aproveitar a oportunidade e agradecer
todos os amigos que passaram pela minha vida. Agradecer todos os meus alunos, agradecer os meus companheiros de esporte agora. Muito obrigada. Vocês fazem eu ser feliz. Muito obrigada. Gente, esse foi o Vista Fina, um programa de gente para inspirar você. Obrigada, fica bem, continua nos acompanhando e até a próxima. Tchau, tchau.